E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Gente, não é Virgem Maria. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, que não conheço um homem, visto que não conheço homem algum? Ela estava dizendo que até ali, aquele momento, ela era virgem. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Que palavra. Quando eu leio esse texto de Lucas, eu acho ele tão rico, tão completo, que muitas vezes você não precisa nem falar muito. Mas eu quero que você repita comigo o verso 38. Só que às vezes a gente falar assim, disse então Maria, você vai falar assim, então disse eu. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Então disse eu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluias. Queridas, eu estava assim, eu fico até emocionada em ler, em falar sobre Maria. E muitas vezes as pessoas desvirtuaram Maria, de modo que as pessoas, muitos evangélicos, crentes, se omitiram de ministrar sobre Maria. Mas eu quero dizer que Maria é uma mulher maravilhosa, é uma mulher inspiradora, que se nós conseguirmos captarmos um pouco parte do caráter, das características dela, nós iremos crescer demais. Esse texto, para te contextualizar, um anjo, Gabriel, visita ela enquanto ela era noiva de José. E simplesmente anuncia a ela que mesmo ela sendo virgem, ela iria gerar uma criança que seria nada menos que o nosso Salvador, Jesus. Maria, ela era de linhagem real, assim como José era de descendência de Davi, ela também era de descendência de Davi. Ela tinha entre 15 e 17 anos, era uma mocinha nova, uma jovenzinha. Como que naquela época ela poderia dar à luz sem ser casada e sair ilesa? Entenda uma coisa, apesar de muito honroso esse propósito, era também um propósito muito penoso. Talvez você não tenha parado para pensar.
A gente fica muitas vezes no romantismo da história. Mas quando a gente entra para dentro, e eu queria alguém do teclado para me ajudar hoje. Quando a gente entra para dentro da palavra, para dentro do texto, a gente começa a perceber que ele vai além de romântico. Ele era penoso, porque apesar de honroso, ela sabia que esse propósito haveria muita dor. Gente, para pensar, e eu vou ajudar no falar da ministração, você vai entender. Ela podia ter declinado desse propósito. Assim como nós, ela também tinha livre-arbítrio. Ela podia ter falado o seguinte, quando essa missão foi passada para ela, ela podia ter falado o seguinte, Meire, seguinte, arruma outro aí, arruma outra mulher aí, que eu não vou aparecer grávida, noiva, e ainda dizer que eu estou virgem gerando Salvador, não. Porque o mínimo que vai acontecer é eu ser morta apedrejada. Queridas, entendam uma coisa, ela vivia em um contexto cultural que não havia valorização de mulheres. Sabe, a gente pensa assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Quem dera eu, quem já escutou ou já falou isso? Quem dera eu fosse Maria. E fosse vista por Deus. E Gigi fosse capaz de gerar o Salvador. Quem já escutou alguém falar isso? Eu já falei isso. Sabe, a gente vê por esse aspecto, que lindo, que maravilhoso. Só que o aspecto cultural que ela vivia na época era um aspecto que não valorizava as mulheres, inclusive elas nem eram incluídas no censo. Vocês lembram daqueles textos bíblicos que diz assim, havia 5.000 homens além de mulheres e crianças? Não é? Eles viajaram para uma outra cidade para o censo, mas para José ser contado, não era ela não. Então ela não era nem incluída no censo. E se José a repudiasse, e se José a repudiasse, ela realmente seria apedrejada até a morte. E aí, gente, chegou o momento que ela contou essa história para José. O que aconteceu? Ele acreditou? Vamos, mais alto. Ele acreditou? Ela falou com José. E ele não acreditou. Mas, conhecendo Maria e não querendo difamá-la, ele pensou em fugir. Porque, para vocês entenderem o contexto, naquela época, quando alguém estava noivo de outra pessoa, não podia romper o noivado. Era praticamente quase como um casamento. Para romper um noivado naquela época, era um divórcio. Então ele não podia simplesmente romper. Ele pensou, vou fugir para não difamá-la. Só que Deus, Ele tem os planos dele sempre perfeitos. E antes dele fugir, o Senhor o visitou, um anjo do Senhor o visitou em sonho. E convenceu ele de que aquele fruto, que o que havia no ventre de Maria, era fruto. Não era fruto de infidelidade, mas era fruto de fidelidade. E eu começo aqui a descortinar uma história de Maria. Sabe quantas vezes nós carregamos dentro de nós frutos de infidelidade? E eu vou chegar nesse ponto.
E quando a gente fala isso para a mulher, logo pensa assim, infidelidade conjugal. E eu não estou falando de infidelidade conjugal. Eu quero muito que você pense hoje, como é que está o seu interior? Como está dentro de você? O que você tem carregado dentro de você? A história de Maria, ela se repete em nós em alguns aspectos. Nós vivemos a história de Maria em muitos aspectos hoje. E nós precisamos entender, sabe, e nos discernir nessa noite. Primeira coisa que eu vejo é que o nosso caminho, gente, não é emocional. Por que querem fazer de nós mulheres tão emocionais? O romantismo, a feminilidade, o nosso jeito é nosso, a gente não pode perder. E eu sou brutalmente contra essa briga entre homens e mulheres de força, essa briga de poder, de empoderamento. Nós já nascemos empoderadas. Nós não precisamos de movimento feminista para nos empoderar de nada. Amém, gente? Nós já somos empoderadas pelo nosso Criador. Sabe? E muitas vezes o nosso caminho, as nossas decisões são emocionais. Mas, gente, assim como Maria, nós vivemos uma vida real. Nós vivemos uma vida real. Sabe, ela não se vitimizou. Ela não tomou decisões pelos sentimentos. Nós não podemos ser vítimas de circunstâncias. Entendam quando eu falo sobre isso. A decisão dela falar assim, olha, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Naquele momento ela estava abrindo mão da própria vontade, dos sonhos, do plano que um dia ela poderia ter na vida dela.